Boa noite a todos, a todas. Eu podia falar a todos os espíritos, porque aí é unissex, né? Bem, eu adoro esse evangelho de vocês. Aqui é um trabalho que nos inspira a estudar mais, a pesquisar, a nos aprofundar. Por quê? A doutrina espírita tem isso, né? Ela traz tanta informação que parece que a nossa sede não passa. A gente começa a beber dessa água límpida, cristalina, e parece que a gente vai viciando nessa água, né? Vai constantemente necessitando dela. E de uma forma, a gente se sente preenchido, mas ao mesmo tempo continua com sede. É algo assim impressionante. Bem, o tema de hoje nos remete a uma passagem do Evangelho, que é a história de Jesus contada pelos evangelistas. Nós temos, né, pelo menos na Bíblia, os que nós chamamos de canônicos, os 4 evangelhos, que se inicia, é uma semana da Páscoa, se inicia quando Jesus se dirige a Jerusalém, nessa data festiva dos judeus, e uma das suas entradas é bem vitoriosa, porque ele manda buscar o jumentinho, né? Entra na cidade, todo mundo com as palmas, aquelas palhinhas, né? Louvando a Deus, ovacionando Jesus. E aí é que começa a nossa história para dar destaque a essas personagens. Por quê? É justamente essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém que atiça mais ainda a ira dos sacerdotes. Já estavam ouvindo falar as histórias, os feitos de Jesus. E naquela época, o Messias era muito esperado. Havia uma tradição judaica que os profetas traziam, que naquele período já se aproximava a vinda daquele que iria salvar finalmente o povo judeu do jugo de qualquer governante. Ou seja, ia fazer desse povo um povo vitorioso, como as Escrituras sempre vinham relatando. Só que não era isso que ocorria todas as vezes que era relatado no Antigo Testamento. O povo judeu sempre foi um povo escravizado. Um momento pelos egípcios, outro momento pelos babilônicos. Então, quando Jesus começa o seu messiato a curar, a inclusive curar aqueles doentes da alma, os que estavam obsediados, né, que a gente fala assim, expulsar demônios, que nós sabemos que eram obsessões gravíssimas. Obsessões que a família não conseguia reconhecer o parente, um pai não conseguia reconhecer o próprio filho, porque o filho não conseguia falar, não conseguia gesticular como uma pessoa normal. E quando Jesus expulsava o espírito impuro, o que é o espírito impuro? Na Bíblia a gente vai ver nas traduções, a gente vai se deparar demônios. Então, quando a gente estuda os feitos de Jesus na Bíblia, nós nos deparamos com palavras que podem nos induzir a um sentido completamente diferente, de uma tradução para outra. Mesmo o Evangelho de Lucas, você lê em uma tradução, uma versão Septuaginta, ou então uma versão católica, uma versão latina, e aí você vai ver que esses detalhes de palavras podem lhe levar a lhe induzir a erro.
Há uma interpretação completamente equivocada. Então, também é importante sabermos alguns detalhes da tradição desse povo. Porque como que eu posso estudar, por exemplo, a nossa sociedade, como ela se encontra hoje, daqui a 20 anos, eu vou ter uma mentalidade de uma pessoa daqui a 20 anos, completamente diferente da de hoje, mesmo tendo passado pelas as experiências de hoje. Imagine então se eu ando para trás. Por exemplo, como que eu posso estudar? Agora, quem assistiu o filme de Kardec? Quando a gente assiste... Eu fui assistir o filme de Kardec achando que era aquela coisa assim, eu vou ver um bocado de fenômeno, vou ver isso, vou ver aquilo, e me surpreendi com algo muito mais inteligente do que eu ansiava. Aliás, eu fiquei até meio decepcionada comigo. Eu falei, que espírita é essa que vai para o cinema querendo ver um filme, Kardec com os fenômenos nas mesas, voando, flutuando, falando e dando mensagem. Você vê que a coisa é sutil no filme. O que é enfatizado no filme? A inteligência de Kardec. Como ele foi perspicaz em sutilmente ver aquele fenômeno e falar assim, vou investigar. Então, o diretor do filme, ele faz algo muito interessante, que ele nos leva para o contexto da época. A gente dá uma viajada no tempo e no espaço. A gente se vê na França, praticamente convivendo em casa com Kardec, não é? Com a Amélie. A gente lá, praticamente íntimo de Kardec, entendendo como que ele estava fazendo aquele trabalho. Para interpretar os evangelhos, as informações que a gente tem postas aí pelos evangelistas que estão na Bíblia, porque nós temos muitos outros evangelhos e informações que não estão na Bíblia, que nós chamamos inclusive de apócrifos, e que tem muita informação válida, até porque, quando que foi formada a Bíblia? No início do milênio. Né? Na Idade Média, praticamente, antes da Idade Média. Pegaram os cânones, que iam reunir os cânones que tem a Bíblia, que hoje é formada para a gente estudar. Depois disso, o que é que ocorreu? Em 1945, descobertas do Mar Morto, de vários evangelhos, os escritos de Qumran, das cavernas de Qumran, e dentre várias descobertas que os historiadores estão aí sempre investigando. Para você ver como a gente cai em ciladas, o que poderia ser, no caso mais óbvio, a informação de um evangelho escrito no século IV ou no século III, depois de Jesus, ou seja, na era cristã, né? Porque os evangelhos, gente, como se apresentam, aí o que a gente consegue ter assim mais precisamente datado seria o de Marcos. Porque o de Mateus não é original, é uma cópia também. Aliás, todos são cópias praticamente, né? Eles ficam buscando qual que seria o mais original, mas não chega a ser original, porque a gente não tem nenhum evangelho que esteja na Bíblia que seja um evangelho original. Ali ainda são cópias, porque as tradições eram essas. Você tinha um escrito, você saía copiando. Então, o que seria mais tranquilo eu achar que tem informações verossímeis, né? Mais críveis no sentido de ser o evangelho do quarto século ou o evangelho do terceiro século? Quem pode chutar aí? Ninguém se arrisca? Do terceiro, né? Porque está mais próximo
da história de Jesus, né? Aí vem um historiador e descobre o evangelho no 6º século. Aí você diz, esse aqui não presta, né? Só que depois de pesquisas descobre que esse do 6º século, que deveria ter menos informações verídicas a respeito do 2º ou do 4º, né, que eu estava falando, é do 1º século. E aí? É cópia do 1º. Praticamente foi copiado na época que Paulo estava divulgando a boa nova de Jesus. Como é que pode? Aí a gente fica, né, nesse jogo de interpretações. Tem livros maravilhosos, com teorias fantásticas. E quando a gente traz a experiência de ser espírita, de ter tido contato com a doutrina espírita, é que a gente percebe o quanto que nos tornamos criteriosos para investigar esses teólogos, esses historiadores. Por quê? Quando a gente fala, por exemplo, da ressurreição de Jesus, como explicar que um corpo sumiu? Tem N teorias. Tem inclusive a mais famosa, porque nós somos criados por mitos, de gerações em gerações, reencarnamos e vamos acostumando com esses mitos. As mocinhas ainda dessa encarnação ainda se lembram até do mito do príncipe encantado, né? Que a gente espera. Mas o que é que ocorre? A gente vai ver versões investigativas, teólogos, historiadores altamente inteligentes, dizendo que o corpo foi roubado. Outros dizendo que os discípulos tramaram de levar o corpo para dizer que Jesus tinha ressuscitado. Tem uns que dizem que Jesus nem morreu na cruz, que ele desmaiou. Então, são muitas teorias. E se a gente não tem a base, vai lá no livro A Gênese, estuda toda a parte de fluidos, vê o quanto que um espírito puro é capaz de manipular a matéria. E o que é o corpo, gente? O que é o corpo da gente? Matéria. Em alguns autores espirituais, que a gente vê, psicografias, por exemplo, Edgar Armond, ele traz a informação que Jesus levou cerca de 3.000 anos se preparando para reencarnar, para encarnar no orbe terrestre. Para encarnar, para estar entre nós. Para ter uma compatibilidade vibratória entre o corpo espiritual dele, que é um espírito puro. Se a gente não consegue ainda entender o perispírito, ou seja, o corpo espiritual da gente, enquanto espírito imperfeito, as experiências de William Crookes, de pesar o espírito, ver que tem massa e tudo. Matéria. O corpo espiritual é uma matéria sutilizada. Imagine de um espírito puro. Por isso que a gente não consegue nem entender como é o corpo espiritual, como é que se apresenta. 3.000 anos para estar compatível e poder ter um corpo como nós temos aqui na Terra. Em obras póstumas, que já não faz parte, né, da codificação, são escritos que os discípulos de Kardec reuniram nessa obra. A gente vai ter uma discussão sobre o corpo de Cristo. E o que é que Kardec fala? Ora, vocês ficam aí perdendo tempo. Se Cristo, Jesus, tinha um corpo de carne, se não tinha um corpo de carne, como é que ele se desmaterializou, né? Esses detalhes importam diante da mensagem que o Mestre nos traz, que é o mais importante, né? É realmente o que nós devemos guardar em nossos corações. É se Jesus teve corpo, se ele não teve corpo? Não.
É o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como é que eu vos amei? Não julgando, perdoando, aceitando, ajudando, curando, não é isso? Constantemente. Alegrando, porque até as festas, os Reg Nights daquela época, Jesus foi, né? As bodas de Caná, alegrando os amigos. Então, tem tantas lições do mestre que a gente tem que absorver e a gente fica perdendo tempo investigando esses detalhes. E por que eu digo isso? Por exemplo, Jesus escolhe, convidando sutilmente, porque ele não obriga ninguém, ele simplesmente chama. E parece que os outros estavam esperando serem chamados, porque vão. Nem pergunta, o que é que eu vou fazer? Vão, seguem o mestre. 12 discípulos. 12 pessoas que ele considerava especiais para esse momento aqui na Terra. Esses espíritos que Jesus chama para perto de si, seriam qualquer espírito? Não. Se a gente se aprofundar em algumas obras também mediúnicas, né, quem já leu aqui Maria de Nazaré, do Espírito Miramês, alguém leu aqui? Ainda não, né? Pois eu aconselho, leia. Tem alguns espíritas têm até restrição com Miramês, mas eu aprendi a respeitá-lo depois que eu li essa obra. Por quê? Porque eu tinha lido os Evangelhos Apócrifos antes de ler essa obra. E praticamente Miramês traz muita informação do que está nos Evangelhos Apócrifos. Então, para mim, foi uma forma de um espírito corroborar determinadas informações que estão em escritos milenares. É bem importante. E lá a gente vai ter uma intimidade com a família de Jesus, com Maria, com José, desde os pais de Maria, como Maria de Nazaré foi gerada. Então a gente começa a ver que existia já um planejamento muito bem feito do mundo espiritual. Muito bem feito. Da união de Maria, José que já era viúvo, de idade avançada, Maria uma menina, praticamente recém-saída da adolescência, um disparate de idade imenso. Aparece grávida assim do nada durante o noivado, que o noivado era um compromisso que naquela época era mais forte do que o próprio casamento que a gente vê hoje aí. O compromisso de noivado já se assinava um contrato, gente, para noivar. Se bem que agora a gente está começando a voltar um pouco essas tradições, né? Estão fazendo um contrato até para namorar, né? É isso? É. Mas naquela época também já envolvia din-din. Era importantíssimo isso. Então o dote estava no contrato. Então, de repente aparece grávida. Até nos evangelhos canônicos a gente vê a possibilidade de José rejeitar Maria. Pensou em rejeitá-la. Uma mulher naquela época, noiva, que era pior do que ter casado hoje, noiva, aparece grávida. E não é do noivo, era adultério. Qual seria a pena de Maria? Morrer apedrejada. Imagine. E José recebe Maria. Não só recebe Maria, é legitimamente um pai para Jesus. Nas obras espíritas, por exemplo, como Boa Nova, a gente vai saber que Jesus vai para a carpintaria do pai. Provavelmente não conta no livro Boa Nova, mas como a gente sabe que José já tinha idade avançada, Jesus praticamente vira o provedor de Maria.
até os 30 anos, quando ele inicia a sua obra. Plenamente, como a gente conhece, porque vocês acham que Jesus não fez nada até os 30 anos, gente? Pelo amor de Deus, claro que fez. Fez, mas com muito cuidado. A forma, como é que eu vou interpretar isso? Calma. No momento que eu for agir, vou escolher algumas pessoas também especiais, que já está no planejamento que determinados espíritos estejam comigo nessa obra. Pô, Jesus podia fazer sozinho, espírito puro, que organizou a vida na terra. Vai precisar de gente para divulgar a mensagem dele? Precisava? Ou não precisava? Precisava? Precisar não precisava. Mas vai entender o que Jesus estava pensando. Eu vou ter que voltar então, né, para o mundo espiritual. Quando eu virar um espírito puro, eu vou perguntar a ele, porque eu tenho essa curiosidade, tenho várias curiosidades, né? Mas ele não precisava, gente. Uma pessoa, um espírito que organiza a vida num planeta, que também é responsável por outros mundos, não é só pela Terra, não ia necessitar para a sua tarefa de 12 pessoas ao seu lado. Mas ele assim o quis. Tudo que fazemos para ser bem feito, a gente traça o que? Uma estratégia. Claro que no mundo espiritual, os espíritos também trabalham suas estratégias. Há uma organização, inclusive, hierárquica no mundo espiritual. Ele escolhe esses espíritos. E é exatamente esse tipo de questionamento que eu estou aguçando aqui em vocês, que eu faço um paralelo com o que pensava Judas. Ou vocês acham que Judas não pensou isso? Nossa, ele cura. Ele ressuscita. Lázaro estava morto. Para Judas, mortíssimo. Ou vocês acham que Judas entendia um fenômeno de catalepsia, de letargia, a diferença entre um e o de outro, e Kardec já tinha estado naquela época para falar com Judas? Não. Hoje a gente tem uma explicação que a ciência nos ajuda, inclusive, a entender determinados fenômenos. Aquela época, quando caía alguma coisa, uma folha de uma árvore, é porque Deus quis. A gente sabe que é porque Deus quis, mas é porque a folha vai parar no chão por causa da lei da gravidade. Ela não fica voando eternamente. Mas se está no chão, é porque Deus quis que ela saísse lá de cima e viesse para o chão apenas. A gente não, a gente já tem um raciocínio também lógico, físico a respeito, para entender o fenômeno. Judas não tinha isso. Quando ele vê o mestre fazendo coisas maravilhosas, é o próprio Houdini da época, uma pessoa cega de nascença enxergar, um coxo, um paralítico andar. E não era paralítico assim, ai, tá doendo aqui, eu tô meio assim. Não, uma pessoa que não levantava do chão, anos, 30 anos paralítico e começa a andar. Quem explica? Deus, né? Só Deus. E é aí que a gente entra com a manipulação da matéria, dos fluidos. O que é que a gente faz na casa espírita quando a gente precisa de um tratamento fluidoterápico, de aplicação de passes? O que é isso? Doação de fluidos, doação de energia para a gente. Agora imagine um passe de Jesus. Uau! Né? Eu largava a matéria e ia embora com ele. Já fui. Judas viu isso tudo. E aí a gente acha que, bem, vou vender esse homem maravilhoso por 30 moedas de prata. Massa!
Estou há 3 anos com ele, vendo tudo isso que ele está fazendo. Vou lá no Sinédrio, falar com Caifás e ver o que é que ele pode me pagar por Jesus. Isso cabe, mas é a interpretação que a gente faz. Porque até hoje eu vejo gente malhando Judas aí fora, tacando fogo, né? A gente conhece Judas como aquele que traiu Jesus, o traidor. No entanto, em algumas traduções, Jesus na Santa Ceia, ou na Última Ceia, ele fala: um de vocês irá me entregar. Entregar é diferente de trair. Porque quando a gente trai, a pessoa não sabe que está sendo entregue. Senão não seria traição. Quando a gente é traída, a gente é pego de surpresa. A gente confiava piamente que aquela pessoa nunca faria o que ela fez. Jesus sabia. Como é que a gente pode falar em traição se Jesus sabia? E quando a gente sabe, a gente não pode impedir. E por que Jesus não impediu? Porque havia todo um planejamento para se cumprir as Escrituras, porque isso estava previsto no Antigo Testamento. E necessitava desses 12 seguidores dele, da roda de intimidade dele, que um deles fizesse isso. E na hora que Jesus faz essa proposta, na Última Ceia, e diz: um de vocês há de me entregar. Ou como praticamente dissesse: um de vocês vai ter a tarefa de me entregar. Aí o próprio Pedro ficou louco. Não, Senhor, eu é que nunca farei isso. Vários lá dentro ficaram abismados com o que Jesus estava falando. E em alguns relatos, nós temos que Judas se aproxima de Jesus e Jesus diz: vai e faze logo o que necessitas fazer. O que necessita fazer? Cumprir algo. Eu me lembro que quando logo eu me tornei espírita, foi uma das inquietações que eu tive, foi essa. Como que um espírito que convive com Jesus, um espírito puro, pode traí-lo? O espírito puro. Jesus olhava, ele lia nossas almas. Não era só pensamento, não. Ele olhou para Públio Lentulus e já sabia o que seria Públio Lentulus em espírito 1000 anos depois. Tranquilo. Pô, esse daí, ó, vai quebrar a cabeça, já estou vendo lá na frente como é que vai ser para ele se redimir. Vai ter que encontrar um médium no Brasil chamado Chico Xavier e escrever aí, pelo menos através dele, umas 300 obras. Depois disso, ele vai tomar jeito. Porque Jesus, ele lia a nossa alma. E a de Judas ele não conseguiu. Eu trouxe alguns textos aqui para a gente trabalhar, para a gente entender um pouco sobre Judas. Primeiro que Iscariotes tem algumas teorias e a que mais prevalece é que seja uma cidade. E Judas seria de Iscariotes. Judas, judeu, um dos poucos dos 12, porque depois dele só Levi, ou seja, Mateus era letrado, os outros eram mais rudes, né? Ou seja, estavam encarnados de forma, né? Se expressando de forma mais rude, porque eram os espíritos elevados. Ele chegou a estudar as escrituras também, como Mateus. Então Judas não era um ignorante. Ele não era... A gente tem ele como uma pessoa ambiciosa, sim. Mas ser ambicioso nem sempre é ruim. Tem gente que vai dizer aqui, Judas virou santo, né? Karina transformou Judas em santo. Não é isso. Eu quero que a gente atente para determinadas interpretações. Lógica. Né?
Tem um texto de Emmanuel, aliás, esse texto não é nem de Emmanuel, esse é do Irmão X, ou seja, de Humberto de Campos, em Palavras do Infinito, que diz assim: silêncio augusto cai sobre a cidade santa. Na verdade é uma história. Disseram que tinha um microfone aqui, mas eu vou ter que... Tá chegando aí, não tá? Tá. Silêncio augusto cai sobre a cidade santa. A antiga capital da Judéia parece dormir o seu sono de muitos séculos. Além descansa Getsemane, que é o Jardim das Oliveiras, onde o Divino Mestre chorou numa longa noite de agonia. Acolá está o Gólgota sagrado em cada coisa silenciosa há um traço de paixão que as épocas guardarão para sempre. E em meio de todo o cenário, como um veio cristalino de lágrimas, passa o Jordão silencioso, como se as suas águas mudas, buscando o mar morto, quisessem esconder das coisas tumultuosas dos homens os segredos insondáveis do Nazareno. Isso é Humberto de Campos, que está na Palestina, observando a natureza de uma forma que ele está descrevendo aqui, como se fosse a própria época de Jesus, mesmo não sendo, porque Humberto de Campos é de agora, né, gente? Não é da época de Jesus. Então, ele observando essa paisagem, o que é que acontece? Foi assim, numa destas noites, que vi Jerusalém, vivendo a sua eternidade de maldições. Os espíritos podem vibrar em contato direto com a história. Buscando uma relação íntima com a cidade dos profetas, procurava observar o passado vivo dos lugares santos. Parece que as mãos iconoclastas de Tito por ali passaram como executoras de um decreto irrevogável. Por toda parte ainda persiste um sopro de destruição e desgraça. Ou seja, os governantes daquela época, né? Aliás, não só os governantes, o povo daquela época adoravam sangue. Lembra que, inclusive, depois de Jesus ainda, nós íamos para os coliseus, né? Ver vários cristãos lá serem abocanhados por leões. A gente gostava de ver os gladiadores. Karina, era muito sangue, era uma coisa feia. Tá, mas há uns 15 anos atrás fizeram um filme aí, Gladiadores, o que eu via de gente assistindo, dizendo que lindo, o filme é maravilhoso. E eu virava, meu Deus, é tanto sangue, como é que pode ser maravilhoso? Então tem gente que gosta de sangue até hoje. Por toda parte ainda persiste um sopro de destruição e desgraça. Legiões de duendes embuçados nas suas vestimentas antigas percorrem as ruínas sagradas e no meio das fatalidades que pesam sobre o empório morto dos judeus, não ouvem os homens os gemidos da humanidade invisível. Nas margens caladas do Jordão, não longe talvez num lugar sagrado onde o precursor batizou Jesus Cristo, onde João Batista batizou Jesus, divisei um homem sentado sobre uma pedra. Ponto, é aí que eu queria chegar. Humberto de Campos, falando todo esse cenário, estou lá, inclusive vindo ainda espíritos daquela época, confusos, que ele chama aqui, de duendes, uma coisa assim. Estou com medo de passar aqui, porque aqui, mão encoronada, embuçada, vestimenta sagrada. Aqui, duendes, né? Embuçados nas suas vestimentas antigas. Ele está vendo espíritos daquela época. Gente, Humberto de Campos começou a dar mensagem para Jesus, para Chico Xavier psicografar. Com quanto tempo de desencarnado? 4 anos. 4 anos depois que ele desencarnou, ele começou a ditar mensagens para Chico Xavier. Aí vem e descreve espíritos que ainda estão presos nessa psicosfera da vida que eles tiveram na época de Jesus. Então, nas margens caladas do Jordão, não longe talvez do lugar sagrado, né, onde João Batista batizou Jesus, divisei um homem sentado sobre uma pedra. De sua expressão fisionômica irradiava-se uma simpatia cativante.
Quem era esse homem? Judas. Sabe quem é este? Murmurou alguém aos meus ouvidos. Este é Judas. Judas? Sim. Os espíritos apreciam às vezes, não obstante, o progresso que já alcançaram, volver atrás, visitando os sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se momentaneamente transportados aos tempos idos. Então, mergulham um pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário do futuro. Então, o que Humberto de Campos está dizendo? Aí é a explicação que eu estou tendo, porque Judas está sentado ali, está refletindo a respeito de tudo que ele fez naquela época e já também se preparando para as experiências vindouras. Judas costumava vir à terra nos dias em que se comemora a paixão de Nosso Senhor, meditando nos seus atos de antanho. Aquela figura de homem magnetizava-me. Eu não estou ainda livre da curiosidade do repórter, mas entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas existia um abismo. É o espírito Humberto de Campos que está dizendo isso. Entre o Judas que até hoje a gente está queimando aí, que a gente diz que traiu Jesus, e eu, Humberto de Campos, existe um abismo. Porque o meu atrevimento, porém, e a santa humildade do seu coração ligaram-se para que eu o atravessasse procurando ouvi-lo. Aí tem um diálogo entre Humberto de Campos e Judas. O senhor é de fato o ex-filho de Iscariotes? Sim, sou Judas, respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras de sua longa túnica. Como o Jeremias das Lamentações, contemplo às vezes esta Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. É uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Em parte. Os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. Então, veja só. Essa informação é importante. Apesar de que essas informações que são vindas do mundo espiritual, quando a gente abre o prefácio das obras, a gente vai ver as explicações se falando das tradições no mundo espiritual. Essas tradições são informações passadas boca a boca, ou seja, espírito a espírito, né? Fofocas espirituais. Então vão se contando as histórias, e é por isso que a gente pega uma obra de Humberto de Campos e sempre ele fala, rezam as tradições do mundo espiritual. Eu trago essa história porque me contaram, porque assim eu sei. Aqui onde estou, fala-se que isso ocorreu. Mas a gente tem como bater o martelo? Quantas vezes a gente se depara com determinadas revelações espíritas, né? E a gente tem que usar o conceito do princípio universal de Kardec, a universalidade das informações dos espíritos, ou seja, tem que haver outros espíritos corroborando aquela informação. Senão, é apenas uma conjectura daquele que trouxe a informação. Quando ele fala aqui sobre essas tricas políticas, isso combina muito com a personalidade que é descrita, a personalidade de Judas nos evangelhos. Que Judas, ele esperava uma revolução. E, sabendo que o Sinédrio tinha estava em vista, né, assim, de olho em Jesus, no que Jesus estava fazendo, ele pensou, bem, eu vou lá, negocio com eles, como entregar Jesus. Só que o que é que vai ocorrer? O mestre, ele é fortíssimo. Ele faz um bocado de coisa diferente. Claro que ele não vai ficar preso. E mesmo assim,
Na hora que prender, ele vai dar um jeito, né? Se prenderem com o dinheiro que estão me dando, a gente pode ir lá e soltá-lo. Tudo isso são conjecturas que a gente pode interpretar vindas de Judas. E não sou eu que estou dizendo não. Se a gente pegar o Novo Dicionário da Bíblia, de J.D. Douglas, vocês vão ver essas informações lá. Essas teorias de como Judas pode ter planejado essa troca, né? Eu dou Jesus, mas, em compensação, Jesus vai ter que reagir. Por quê? Numa sociedade em que o sangue fala mais forte, a violência é que tem voz, o mestre está falando, está muito manso, está falando muito de amor. Para a gente entender a postura de Gandhi na independência da Índia, quando ela fazia parte da Inglaterra, para a gente é difícil. Hoje, como que um homem vai achar que vai libertar um país fazendo greve de fome, fazer gestos de paz, dialogar, numa sociedade que praticamente em um século teve 2 guerras mundiais? Então a gente tem situações que a gente, hoje, 2000 anos depois de Jesus, a gente ainda tem dificuldade de entender como que a paz e o amor vai ser mais forte do que a violência. E Kardec, inclusive, no Livro dos Espíritos, né, faz essa pergunta para os espíritos e eles dizem, olha, ainda os maus espíritos prevalecem porque eles são atrevidos, eles são ousados. Eles não respeitam o outro. A falta de respeito é a agressividade. O espírito bom, ele respeita seu livre-arbítrio. Ele não bate de frente com você. Se você for contra ele, ele sorri e espera seu momento. Então Judas não entendia como que isso vai ser mais forte do que a violência, do que o exército romano. Né? Então ele chama aqui atenção para as tricas políticas. Acima dos meus atos predominaram na nefanda crucificação, como se dissesse, eu fui passado até para trás pelo Sinédrio. Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galileia, Herodes, além dos seus interesses individuais na questão, tinham ainda a seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano, empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciãos judeus. Era uma cidade, Jerusalém, que estava em alerta, porque a época da Páscoa judaica, uma cidade que tinha cerca de 50 mil habitantes, passava a ter 1 milhão. Então, qualquer agito aqui poderia gerar uma confusão. E o que é que ocorre? Jesus, ele é entregue na madrugada de quinta e passa pelo julgamento, aquele tormento todo na sexta, né? Assim, para a gente ter uma ideia cronológica. Mas 3 dias antes de quinta, ou seja, na segunda, né? O que é que tinha ocorrido? Jesus tinha ido para o templo. E chegou no templo, tinha vaca, carneiro, bode, um bocado de coisa vendendo lá dentro. E Jesus, peraí, isso aqui é a casa de oração, é a casa do meu pai. E aí pega uma corda, aí tem gente que fala, Jesus, aí começa os efeitos das mesas girantes, começou aí, né? Derrubou a mesa, e a mesa voou. Aí traçam aquela cena como se Jesus fosse um agitador, uma pessoa agressiva. Não, gente. Primeiro que é uma forma de se expressar naquela época, nós tínhamos também as parábolas mímicas. São tradições que a gente vai encontrar no Antigo Testamento, em alguns profetas, que fazem determinadas encenações, porque
às vezes um gesto, uma forma de eu me expressar. Você já sabe que eu não gostei, que eu tenho ojeriza pela cara. E usava-se muito, não se escrevia tanto, né? Até porque a gente tinha que matar um boi, tratar o boi para poder tratar o couro todo direitinho. Se errasse ali alguma coisa que estava escrevendo, tinha que matar outro boi, tratar o couro, tudo bonitinho. Escrever era algo raríssimo. Então as tradições eram passadas oralmente. E o corpo também fala, como diz Pierre Weil, né? Aquele filósofo. O corpo fala. Então existiam as nossas parábolas mímicas. Jesus não só chega no templo e faz esse negócio estardalhaço, não. Calma. A gente vai entender essa passagem no templo. Mas houve uma baderna ali, como ele chamou, a algaravia. Uma confusão. Nessa confusão, inclusive, prenderam um homem que tinha matado até alguém. Que homem é esse? Nessa confusão. 3 dias antes de Jesus ser preso, Barrabás. E estava nessa confusão no templo. Barrabás era seguidor de Jesus? Não. Então, olha como a gente vai cruzando esses personagens. O Sinédrio desejava o reino do céu, pelejando por Jeová a ferro e fogo. Ou seja, achavam que eu conseguia alcançar o reino de Deus tão esperado no Antigo Testamento através de espada. E Jesus dizia o quê? O reino de Deus é construção de amor no coração dos homens. Olha que diferença essa informação. Roma queria o reino da terra, Jesus estava entre essas forças antagônicas com a pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre, porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. O que ele achava que era a proposta fez com que ele entregasse Jesus. Acima dos corações eu via a política, única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória. Com as suas teorias nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que, no seu manto de pobre, se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Tem uma cena nos evangelhos que Jesus estava está na casa de Simão, mas não Simão Pedro, né? Simão o fariseu. E uma mulher quebra um alabastro, né? Um unguento para passar um óleo em Jesus. E Jesus diz que, inclusive, essa é uma forma que ele estava sendo preparado porque seria morto, né? Mas Judas, vendo o quanto que aquele unguento era caro, ora, a gente poderia ter vendido esse óleo, ela está passando nos pés do mestre. Que louca! Era o raciocínio dele. Aí a gente vira assim, pô, esse Judas, né, era muquirana. Quem não é? Ele era mesmo secado de dinheiro. Quem não é? Quem é que não tem na sua família um ente amado que compra uma louça maravilhosa, mas só usa uma vez no ano porque é uma ocasião extremamente especial? Quem é que compra aquele perfume fantástico, mas usa colônia no dia a dia porque aquele perfume é só um pouquinho uma ocasião especial? Gente, isso são reflexos exatamente do pensamento de Judas. Gasta não. Tem um amigo meu que tem carro, mas ele dá um jeito de pegar o metrô, deixar o carro não sei onde, para não gastar. Sim. Então, tem um carro chique. Então tem um carro mais simples, para ficar no estacionamento, só para dizer que tem. E agora você vai julgar essa pessoa? É a forma que a pessoa enxerga a vida, dentro dos seus parâmetros, dos seus limites. É certo ou errado? É do jeito que ela precisa. Entendeu?
Mas quantos de nós a gente não faz isso? Agora, inverno, compra um casaco na promoção, né? Pela metade do preço. Mas, não, espera ficar um pouco mais frio, porque hoje nem está fazendo esse frio todo. Vai. E esse casaco fica 10 anos dentro do armário e só foi usado 2 vezes, mas não deu para ninguém. Quem não? Eu sou uma das que sim. Então, até a gente tem que trabalhar o desapego, baseado em Judas. Então, o mestre passaria um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica, como a que fez mais tarde Constantino I o Grande. Aí, Judas se achava um revolucionário. Depois de vencer Maxênio às portas de Roma, o que, aliás, apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Aí, entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável. Foi surpresa para Judas o rumo, né, que as coisas tomaram. Ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. Aí Humberto pergunta: e chegou a salvar-se pelo arrependimento? Não consegui. Aí a gente remete às obras da codificação. Basta o arrependimento? Precisa o quê? Reparar. Né? Não basta arrepender-se. Tem que também reparar o erro. Não consegui. Remorso é uma força preliminar. Preliminar, eu me arrependo, mas depois eu preciso fazer algo mais. Preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergir-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial. Aí eu botei até aqui, né? Joana d'Arc, porque nós temos algumas revelações mediúnicas em psicografias que Joana d'Arc tenha sido Judas, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Ou seja, o que a gente semeia, a gente colhe. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime, na Europa do século XV. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. Judas precisa reencarnar? Depois, o que ele está falando aí, que uma encarnação dele, né, a reencarnação que ele teve, que a gente julga que tenha sido essa de Joana d'Arc, depois que ele passou por essa experiência, não precisou mais reencarnar. Recuperou todos os débitos dele. Aí Humberto, está hoje meditando nos dias que se foram? Pensei com tristeza. Sim, estou recapitulando os fatos como se passaram. E agora, irmanado com ele, com Jesus, que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo, sinto nestas estradas o sinal de seus divinos passos. Vejo ainda na cruz, entregando a Deus o seu destino. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente. E me vem uma recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso transe. A gente sabe que na hora da crucificação, né, todos os discípulos sumiram, só ficou João na cruz com as mulheres, ou seja, com Maria Madalena, com a mãe de Jesus, Maria Nazaré. Assim, em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacentemente os que me acusam sem refletir se podem atirar a primeira pedra. O que ele faz aqui, ele se reporta inclusive àquela passagem da mulher adúltera.
que todo mundo queria pegar Jesus, né? Quero ver agora se ele vai dizer que não é para apedrejar, porque ele vai estar indo contra a lei mosaica. E Jesus fala, então atira a primeira pedra quem está sem erro. Quem está sem erro? Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre estes sítios cheios de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Acho que esse daqui. Quanto ao divino mestre, continuou Judas, infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas vendendo aos seus algozes, há muitos séculos ele está sendo criminosamente vendido no mundo a grosso e a retalho por todos os preços em todos os padrões do ouro amoedado. Falando aí, fazendo referência, né, aos nossos crucifixos, aos nossos escapulários. É verdade, concluí. E aos novos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vendê-lo. Judas afastou-se tomando a direção do Santo Sepulcro e eu, confundido nas sombras invisíveis para o mundo, vi que no céu brilhavam algumas estrelas sobre as nuvens pardacentas e tristes, enquanto o Jordão rolava na sua quietude como um lençol de águas mortas procurando o mar morto. Então ele fala, olha, se vocês acham que eu vendi Jesus somente por 30 pratas, né, moedas de prata, vocês até hoje aí estão comprando Jesus de ouro, ou seja, negociando do mesmo jeito. Um outro texto, antes que alguém durma, eu vou fazer somente uma breve menção, porque é uma poesia e é muito bonita, porque para fechar Judas, para não falar muito, fazer muitas especulações, os outros são rápidos, fiquem tranquilos. Mas para fechar Judas está dizendo aí nesse texto para Humberto de Campos, que é a psicografia, que ele se enforcou. No Evangelho de Mateus a gente tem essa informação, que Judas se enforcou. Aliás, de todos os evangelistas é o único que traz essa informação, que fala sobre o fim de Judas. Mas em Atos dos Apóstolos, quem escreveu Atos dos Apóstolos? Ele, exatamente, Lucas. O evangelista Lucas escreve Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, Lucas fala que Judas, ele comprou um campo, que hoje é conhecido como Campo de Sangue, é um cemitério na região, perto de Jerusalém. Comprou um campo e, transitando nesse campo, caiu na ribanceira e abriu as entranhas, saíram os órgãos e tudo. Ele não chega a falar dos órgãos, mas assim, ele fala, e abriu-se as entranhas. E aí ele morreu, como se tivesse caído num abismo. Foi um acidente, mas a ideia que tem é como se dissesse assim, como ele traiu o mestre, ele teve a resposta do destino, nesse sentido. Completamente contraditória. Aí a gente vai ficar engasgado em como é que Judas morreu? Não. Fica pra gente o seguinte, como que um espírito tão desenvolvido, que convive com Jesus, poderia ter articulado, tramado contra o mestre dos mestres, né? Não tem como. Essa poesia, Retrato de Mãe, as pessoas gostam muito dessa poesia, porque é a forma de como a gente vê o tratamento no mundo espiritual de Maria de Nazaré com Judas. Maria Dolores, ela fala assim, depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz.
Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e eu estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama, calma, respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude e pasmo: mãe, não venhais aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ou seja, ele procurou a própria mãe dele, né? Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me de monstro, por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. E finalizando, ainda assim disse a dama docemente: por mais recuses não me altero, amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo, a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo e a remansoso abrigo. Dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, neste instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Bonito, né? Bem, antes que vocês fiquem aí angustiados, a gente só vai entender um pouquinho. Quando a gente fala em Herodes, né? Jesus, ele é entregue ao Sinédrio na sexta-feira, no Getsemane, quando está lá com os seus discípulos. Judas vem com a guarda, né? Levam ele. E o Sinédrio dá um jeito de entregar Jesus a Pilatos, para que Pilatos julgue essa contenda. Só que Pilatos diz: mas o que ele fez? Eu só julgo crimes contra Roma, contra César. Aqui eu sou representante dele. Ele fez o que contra César? E aí eles foram buscar em vários momentos o que poderia ser uma ameaça a César. E nada encontrava. Inclusive até que Jesus pegou a moeda e ainda falou, né? Dê a César o que é de César. Ele nunca teve nada que o expusesse contra César. E o Sinédrio insistindo a Pilatos, não vejo como condenar esse homem. Né? Barrabás estava como um preso político, porque
o crime político era um crime muito grave contra César. Quando faziam-se motins, né, agitações, inflamações no povo contra o imperador Tibério naquela época. Então, o que é que acontece? Pilatos vira assim, não posso fazer. Olha, os romanos, né, eram muito corretos nesse sentido. Eu não posso condenar um homem que não fez nada. Ele, em algumas traduções, ainda chama Jesus de justo. Não vejo, né, crime neste homem. Este homem é um justo. Para piorar, a mulher de Pilatos ainda sonha com Jesus. E o alerta. Não vai fazer nada contra esse homem é um justo. Passei a noite inteira sonhando com ele. E sonho naquela época era algo assim, mais do que divino, né? Por quê? As profecias, a gente sabe até porque no Antigo Testamento, eu não vou falar nem só dos romanos, dos gregos, que tinham essas tradições de vários deuses, né? Os deuses, eles tinham essas informações que eram passadas através de sonhos. Então, os romanos tinham essa coisa de achar muito importante o significado do sonho. No Antigo Testamento, algumas profecias, inclusive até no Novo Testamento, vários momentos Jesus foi salvo através dos sonhos do pai. José é avisado em sonho da matança do rei Herodes, que vai mandar matar os meninos até 2 anos de idade, lembra? Esse Herodes é o Herodes que vai julgar Jesus? Não. O Herodes que manda matar, Jesus tinha nascido, era pequititinho, manda matar os meninos até 2 anos de idade, é Herodes o Grande. Herodes o Grande, esse malvadão, tem 3 filhos. Herodes Arquelau, Herodes Antipas e Filipe. Esse Antipas é para quem Pilatos vai mandar Jesus. Herodes Antipas, que já ouvia falar e estava era um homem excêntrico, era um rei excêntrico, né, um rei da Galileia, e estava curiosíssimo para conhecer Jesus, porque já ouvia falar a respeito do mestre. Mas Jesus, a gente sabe da postura dele, passivo, né, como ele foi recebido. Então, Herodes Antipas, algo que eu posso destacar para vocês aqui, é que, uma vez nos evangelhos, tem a reprodução que Jesus se refere a Herodes Antipas, que ele foi entregue para ser julgado, como raposa. Né? Ainda assim, Herodes Antipas, como diz lá em Lucas, pretendia conhecer o profeta Galileu. Quando o conheceu, desprezou-o, contribuindo para a sua condenação. Ele simplesmente vira assim, quando vê Jesus passivo, sem responder as perguntas dele, ele começa a ter um ataque, né, meu excêntrico, meu louco dele. Manda devolver isso aí para Pilatos. Jesus é isso, né? Vai para Pilatos. Não vou fazer nada com esse homem é uma pomba véia, não vai fazer nada. E nessa de devolver para Pilatos, Pilatos virou, e agora? E o Sinédrio pressionando. E agora você vai ter que fazer alguma coisa. Aí realmente Pilatos vê uma saída. Não vou colocar minha mão em sangue, né, de pessoas inocentes. Como tem uma tradição que eu posso soltar alguém durante a Páscoa, vou mandar que eles escolham. Mando soltar o Jesus, o santo, né, o rei dos judeus, ou mando soltar Jesus Barrabás. Sim, gente, em alguns escritos a gente vai encontrar Barrabás conhecido como Jesus Bar-Abás, ou seja, Jesus filho de Abás. Então, tem esse diálogo entre Jesus e Pilatos, né, quando ele questiona se Jesus é o rei dos judeus, e ele
Tu que está dizendo, né? Tu dizes. E uma das coisas que marca a personagem de Pilatos na história de Jesus não é que Pilatos tenha mandado crucificar Jesus. Pilatos não crucificou Jesus. Quem crucificou Jesus fomos nós. Pilatos, ele inclusive manda açoitar Jesus para acalmar a população. Olha para isso. Depois que ele açoita, quem é que fala para ele que a população não se acalmou? A gente tem essa passagem há 2000 anos, no livro de Emmanuel e Chico Xavier. Públio Lentulus. Quem leu aqui há 2000 anos vai lembrar que a esposa do senador Públio Lentulus, a esposa de Emmanuel, naquela época, Lívia tentou interceder em favor de Jesus. Procurou Pilatos, porque no livro há 2000 anos, Pilatos tinha uma quedinha por Lívia, pela esposa do senador, né? E ela vai lá pedir a Pilatos para liberar Jesus. E Pilatos fala, não posso fazer nada. E olha que Pilatos gostava de Lívia, poderia até fazer, né? Atender o pedido dela e ficar bom na fita com ela, não. Mas não dá para fazer isso. A população pedia a condenação de Jesus. E aí Pilatos vira assim, quem que eu posso libertar? Aí o pessoal, Barrabás. E esse, eu vou fazer o que com ele? Crucifica. O que manda crucificar é o povo. Diga, amor. Nós que estávamos lá. O povo somos nós, né? A voz do povo é a voz de Deus, somos nós. Bem, gente, eu não sei se vocês repararam que eu botei ali umas figuras históricas, né? Assim, Herodes, assim, preto e branco. Como Barrabás não foi um governador, nem um rei, não teve um busto feito naquela época, eu tive que pegar alguma coisa no Google aqui para ilustrar o Barrabás, né? Aí, na hora que estava lá Jesus, aquele homem pacífico, lindo, mas já todo ensanguentado de apanhar, libera aqui, né, esse homem, ou libera essa coisa linda, maravilhosa, Barrabás? E todo mundo, Barrabás, né? Por quê? Porque ele já era global. Bem, Barrabás era conhecido em João, ele vai trazer bandido, né? Aprisionado por fazer terrorismo político, homicida. Porque naquela passagem que tem no templo, ele está com um grupo e aproveita justamente quando Jesus começa a sacudir lá o chicote dele, né, uma corda que ele faz, não é nem um chicote, uma corda. O grupo de Barrabás vai e toma o templo também. Faz a maior confusão, estardalhaço. A linguagem empregada em Marcos Evangelista poderia indicar um incidente bem conhecido, que é esse do templo. Indicaria que ele era reputado como uma espécie de herói para o povo. Os sacerdotes, possivelmente fazendo uma exigência inicial de seus apoiadores, engendraram um movimento a favor de sua libertação, para contrabalancear a oferta de Pilatos, que tensionava libertar a Jesus. Essa informação está lá em J.D. Douglas, Novo Dicionário da Bíblia. O nome é um patronímico, filho de Aba. Jesus, Bar, que é filho, né, de Aba. Ocorre como Jesus Barrabás, em Mateus, algumas traduções, né, no capítulo 27, conforme algumas autoridades. Isso adiciona pungência à oferta de Pilatos. Jesus Barrabás ou Jesus Cristo? Mas essa tradição sobre o nome de Barrabás tem companhia dúbia em fontes sírias e deve permanecer como coisa incerta. Né? Tipo, que Pilatos tenha feito essa ironia. Até porque, quando a gente lê como Pilatos se conduz naquela época como governador na Judéia, a gente vai ver que ele era um homem enérgico. Ele não era um homem para estar diante de um preso, um criminoso,
e ficar assim, você é rei dos judeus, é? Não, é manso, tranquilo, conversando com Jesus. Teoricamente, a gente pode suscitar que a autoridade moral de Jesus já passava esses fluidos para Pilatos. Pilatos sentia intuitivamente, e olha que os romanos eram muito intuitivos, não é à toa que a gente falou aqui dos sonhos, ele intuía, tinha algo nesse homem. A gente vê no livro há 2000 anos a mesma coisa, né? Quando Públio Lentulus tem a visão de Jesus falando com ele, diz que era como se ele tivesse entorpecido, não conseguia se mexer. Então, o quanto que a presença do Mestre mexia com esses espíritos. E finalizando a teoria de hoje, Pôncio Pilatos é prefeito ou governador, em algumas traduções a gente acha isso, da província romana da Judéia entre os anos 26 e 36. Foi o juiz que, de acordo com a Bíblia, condenou Jesus a morrer na cruz, apesar de não ter nele encontrado nenhuma culpa. Os evangelhos citam que Pilatos era ferrenho inimigo de Herodes Antipas, mas que ficaram amigos após Pilatos ter mandado Jesus para Herodes, né? Nas mãos de Pilatos, em face da origem do Cristo, que era da Galileia. Bem, eu só vou citar, não vou ler, chega de texto por hoje. No livro Alma e Luz, Emmanuel fala um pouco a respeito de Pilatos. Mas, fechando com a obra que eu já trouxe aqui algumas vezes, que é há 2000 anos, também de Emmanuel, eu prefiro destacar que Pilatos ele acaba se suicidando, né? Depois que muitos levam as informações das atrocidades que Pilatos praticava na Judéia para o governador da Síria. O governador da Síria fala para Tibério César, então Pilatos é chamado para Roma, perde todas as suas pompas. Para um homem que estava sempre no poder e tudo que ele deve ter vivenciado e feito, né? As atrocidades, acaba, enfim, também tirando a própria vida. Essa revelação do suicídio de Pilatos nós vamos encontrar também citada no livro há 2000 anos, para fechar com a obra espírita. Daí a algum tempo voltava Comênio a Roma, levando a Flamínio um volumoso processo relacionando todas as crueldades praticadas por Pilatos entre os samaritanos. Em vista das distâncias, por muito tempo rolou o processo nos gabinetes administrativos, até que, no ano de 35, foi o procurador da Judéia chamado a Roma, ou seja, Pilatos, né, foi para Roma, onde foi destituído de todas as funções que exercia no governo imperial, sendo banido para Viena, nas Gálias, onde se suicidou daí a 3 anos, ralado de remorsos, de privações e de amarguras. Imagine se a gente tenha hoje, diante de uma situação, eu não queria ser Pilatos, diante de uma situação que a gente tem que decidir, a gente vê, eu que trabalho com você também na área do direito, eu fico pensando assim, eu não queria ser juíza, porque a gente mexe com vidas. A cada processo que eu pego, às vezes eu leio de um cliente e fico assim, pô, meu cliente está cheio de razão. Mas quando eu vejo a defesa, eu viro assim, meu Deus, para que eu fui pegar esse processo, né? Como é que eu vou defender meu cliente agora que se eu estou vendo que a outra parte está coberta de razão? Aí eu respiro, analiso tudo. E quando eu vou ver, os dois têm razão. E eu fico, cada um na sua situação. Cada um. Porque quando tem que doer, dói em qualquer um. Só que a dor que eu sinto não é a mesma dor que você sente, mas dói. Então, imagine, se isso na nossa sociedade de espíritos imperfeitos, a gente já passa por esse drama, como é que eu vou decidir essa situação? Imagine você saber que a pessoa é inocente
e que você é que tem que condená-la. Porque na verdade foi a gente que condenou, mas para a história foi com aval de Pilatos. Foi com aval dele. É que nem a gente fala, né? A pessoa se casa oficialmente. Mas qual o documento que tem dizendo que a pessoa casou, a certidão de casamento? Está lá assinada por quem? Por um juiz. Se não tiver a certidão de casamento, não era casado, era convivente. Se divorcia, quem é que vai dizer que divorciou? É o juiz. Não basta cada um ir para o seu lado, vão ficar a vida inteira casados. Mesmo que não vivam mais, um arranje um marido, uma mulher, não sei o quê. Cada um vive a sua vida, mas se não chegar um juiz e assinar e disser estão divorciados, continua casado. Então, era esse o papel de Pilatos nessa situação. Eu não posso dizer a uma população pedindo, crucifica, eu que tenho que mandar crucificar e dizer, não, calma, peraí. Ia ser uma rebelião na Judéia. Ia ser uma confusão em cima dele. Por isso que a gente fala, e lavou as mãos, como se dissesse, pô, uma situação dessa, seja o que os deuses de Roma quiserem, ou então o que o Deus dele aí resolver. Bem, vou encerrar por aqui, né, que é 9h30. Fica somente algumas informações para a gente ficar meio que refletindo a respeito, né? Para a gente falar em Judas agora, não pensar só em Judas Tadeu, mas pensar em Judas Iscariotes, e aí orar com ele, falar com ele, né? Com o carinho que a gente tem para tantos santos aí, para tantos guias. E Judas não, Judas é, ó, gente boa. Viu? Ó, mora no peito. Boa noite, muita paz a todos. Todo mundo direitinho? Pede a galerinha aí para entrar, por favor. Quero. Tô com a garganta aqui. Ah, tá ali. Eu nem vi. Pode.